We've shared dreams under open skies. We've loved far and we've traveled wide. But the best is yet to come. Danced out late in the pouring rain. Never lost hope, never lost the flame. And the best is yet to come. We've waited long enough, but we've got a soul that should sing. There's a spark in you. Uma semana que vai avisar. We climbed mountains and we took the leap. Olá, bem, eu sou o Felipe. Vamos ser daqui uma meia hora. There's a spark in you. Senhoras e senhores, nosso muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à solenidade de posse da diretoria e dos conselhos da Associação dos Defensores Públicos do Estado para o biênio 2017-2019. A DPERGS foi fundada no dia 30 de dezembro de 1981, com a denominação de Associação dos Assistentes Judiciários do Rio Grande do Sul. Após a implantação no Estado da nova carreira, com a Constituição Estadual de 1989, foi procedida a alteração estatutária em 22 de março de 1991, passando a atual denominação Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Sensível às novas perspectivas da instituição, a associação tem participação decisiva no processo de consolidação da autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública,
assegurada no artigo 134, parágrafo 2º da Constituição Federal, de modo a garantir a melhoria das condições de trabalho, bem como a valorização dos defensores públicos do Estado. Atualmente, a ADPERGS possui 567 associados. Compõe nossa mesa de honra as seguintes autoridades: Defensor Público Geral do Estado, Dr. Cristiano Vieira Hert, ex-presidente da ADPERGS, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado, gestão 2015-2017, Dr. Felipe Facim Lavarda, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado, eleita por votação de seus pares para o biênio que se inicia, doutora Juliana Coelho de Lavim, vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo Roberto Lessa Franz, secretária municipal de Desenvolvimento Social, doutora Maria de Fátima Záquia Paludo, ex-defensora pública geral e ex-presidente da ADPERGS, que neste ato representa o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, representante da presidência da ANADEP, doutora Adriana Burger, diretora de Relações Institucionais. Também registramos e agradecemos aqui as presenças, corregedor da Defensoria Pública do Estado, doutor Marcelo Turella, neste ato representando a Corregedoria Geral, dos Subdefensores Públicos Gerais do Estado, institucional, doutora Cassandra Siebenberg Halper, jurídico, doutor Tiago Rodrigo dos Santos, administrativo, doutor Antônio Flávio de Oliveira, senhoras e senhores presidentes e representantes de entidades de classe, FESDEP, doutora Bárbara Lenzi, AJURES, doutora Vera Lúcia Deboni, AMP, doutor Sérgio Harris e APERGS, doutor Luiz Fernando Barbosa dos Santos. Também o registro da presença do ex-presidente da AMB, doutor João Ricardo dos Santos Costa. Jornalista Flávio Dutra, aqui representando o gabinete da senadora Ana Amélia Lemos, demais distintas autoridades, ex-presidentes da ADPERGS, senhoras e senhores defensores públicos, integrantes da diretoria da Associação dos Defensores Públicos do Estado, senhoras e senhores defensores públicos, magistrados, membros do Ministério Público e procuradores do Estado, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores. Leitura da ata de posse. Ata de posse da diretoria e conselhos da ADPERGS, biênio 2017-2019. Aos 14 dias do mês de junho do ano de 2017, às 21 horas, nas dependências da Sociedade Germânia, Avenida Independência, número 1299, nesta capital, em solenidade presidida pelo excelentíssimo senhor presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado, defensor público Dr. Felipe Facim Lavarda, que no uso de suas atribuições e em conformidade ao que dispõe o Código Civil Brasileiro, habilitou para a posse e declarou empossados os doutores defensores públicos eleitos para o biênio 2017-2019, chapa liderada pela excelentíssima senhora defensora pública, doutora Juliana Coelho de Lavim, e demais defensores públicos associados, membros da diretoria, Conselho Superior, Conselho Fiscal e suplentes. Nada mais havendo a constar, foi encerrada a presente ata, que vai assinada pelo Defensor Público Geral do Estado, Dr. Cristiano Vieira Hert, pelo presidente da ADPERGS, defensor público, Dr. Felipe Facim Lavarda, e pelos defensores públicos neste ato empossados. De imediato, procederemos à assinatura do termo de posse da diretoria da Associação dos Defensores Públicos do Estado, biênio 2017-2019. Para tanto, convidamos para que assinem o referido documento o excelentíssimo senhor, Defensor Público Geral do Estado, Dr. Cristiano Vieira Hert.
Excelentíssimo senhor presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado, gestão 2015-2017, Dr. Felipe Facim Lavarda. Excelentíssima senhora presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado, eleita para a gestão que ora se inicia, doutora Juliana Coelho de Lavim. Assinam ainda os integrantes da diretoria. Primeira vice-presidente, doutora Bárbara Bernardes Sartori. Segundo vice-presidente, doutor Clóvis Adão Pisamiglio Bosa Neto. Secretária-geral, doutora Ana Maria Nery Paes. Secretária executiva, doutora Jimenez Mari Rosa de Araújo Quimelli. E também a tesoureira, doutora Luciana Gomes de Faria. Assinam pelo Conselho Superior da Associação dos Defensores Públicos do Estado, doutora Nilda Maria Fernandes Maurman. Doutora Adriana Fagundes Burger, diretora da ANADEP. Doutor Felipe Facim Lavarda. E também a doutora Silvia Pinheiro de Brum. Como suplentes do Conselho Superior da Associação dos Defensores Públicos do Estado, assinam doutora Marília Aparecida Oliveira. Doutora Cirlei Terezinha de Souza Feijó. Doutora Débora de Oliveira Dias Torres. E também a doutora Maria Dinair Acosta Gonçalves, que também é ex-presidente da ADPERGS. Pelo Conselho Fiscal, assinam a doutora Samara Wilhelm Herdit,
também o Dr. Ladislau Kochlar Júnior. Esta é, portanto, a nova diretoria da ADPERGS empossada para o biênio 2017-2019. E convidamos, neste momento, a fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor presidente da ADPERGS, biênio 2015-2017, Dr. Felipe Fachin Lavarda. Boa noite. Excelentíssimo senhor Cristiano Vieira Hert, muito digno defensor público-geral do Estado. Excelentíssima senhora Juliana Coelho de Lavim, muito digna presidente eleita da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul para o biênio 2015-2019. Em seus nomes, eu saúdo todas as demais autoridades nominadas pelo cerimonial, bem como todos os demais presentes nessa festiva noite. Hoje finalizamos a gestão da diretoria Somos Todos Defensores. Foram 2 anos intensos, nos quais trabalhamos de maneira árdua para entregar aos associados a melhor representação classista, seja interna corporis, seja perante o público externo. A melhor defesa de direitos e prerrogativas. A incessante busca de alternativas para o crescimento da carreira e o fortalecimento do ambiente para a melhor integração do grupo, objetivos estatutários da nossa ADPERGS. O maior patrimônio de uma entidade associativa são as pessoas que a compõem. Por isso, fizemos questão de visitar o maior número possível de cidades, foram 25 ao total, e de estarmos presentes no maior número possível de eventos relacionados à entidade e à classe, como inaugurações de sedes, encontros de capacitação, encontros institucionais e eventos das demais entidades de classe. Fizemos e finalizamos o mandato com o sentimento do dever cumprido, pois entre acertos e erros, sabemos que nos dedicamos e nos empenhamos ao máximo. E por isso, agora falo em nome próprio, estou muito feliz com o reconhecimento recebido. Muitos colegas sugeriram a minha candidatura para a recondução. Outros tantos se sentiram à vontade para externar que não votaram na então chapa, mas que hoje o fariam com satisfação. De fato, eu, como presidente, recebi a rara oportunidade de demonstrar que rótulos existem para serem desconstituídos, que os preconceitos devem ser relativizados e que conhecer as pessoas é melhor do que apenas conhecer o que delas se fala. Em verdade, é uma prática que nós, defensores públicos, devemos ou deveríamos ter ao exercer nossa função constitucional. A minha lista de agradecimentos é interminável. Todas pessoas da mais fina cepa e a quem devo o sucesso da gestão. Começo pelos meus incansáveis colegas de diretoria, Genice, Silvia, Tito, Fernanda, o Thiago, que até abril de 2016 funcionou como nosso tesoureiro, e depois a Jimenez. Os diretores de departamentos Virgínia, Fábio e Bernardo. Aline, Fernanda e Janaína, integrantes do engajado Departamento de Direitos Humanos da entidade. Anne Coutinho, uma excepcional jornalista e assessora de comunicação, que não conhece tempo ruim. As funcionárias Rosiane, Viviane, Josiane, Elizabeth e Hélida, dedicadas e comprometidas ao máximo com a nossa entidade. As Relações Públicas Roberta Pasquale, responsável pelo preparo impecável dos nossos eventos. O assessor parlamentar Enilton José dos Santos, para quem não existem portas fechadas na Assembleia Legislativa. O advogado João Batista Nonoai, sempre solícito às demandas da ADPERGS e dos associados. O desenvolvedor web Maximiliano Granha Dias, conhecido por todos como Max,
o qual topou todos os desafios que lhe propusemos, inclusive a revolucionária eleição eletrônica, que contou com a participação de mais de 75% da classe. Não podia deixar de citar, por fim, a minha família, a minha cônjuge Luciana e meu filho João, que enfrentaram comigo todos os momentos da gestão, positivos e negativos, e que muito contribuíram para que nós chegássemos dessa forma com sucesso ao fim do mandato. Ainda, por fim, inúmeros são os colegas que, ao longo dessa gestão, dedicaram um pouco do seu tempo em favor do coletivo. E a todos, mesmo que eu não os tenha nominado aqui por alguma falha, deixo o meu sincero muito obrigado. Acima de tudo, amigos, foi uma honra representá-los. Nessa noite, a diretoria, somos todos defensores, sai de cena, com a certeza que os defensores e defensoras públicas continuarão em primeiro lugar. Um grande e fraterno abraço. Convidamos neste momento a fazer uso da palavra a excelentíssima senhora presidente da ADEPERGS, doutora Juliana Coelho de Elavim. Boa noite. Excelentíssimo senhor doutor Cristiano Vieira Hert, digníssimo defensor público do Estado do Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor doutor Felipe Facim Lavarda, digníssimo presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Em nome de quem saúdo as demais presentes. Defensoras, defensores, saúdo todos, mas especialmente gostaria de saudar aqueles que não estão aqui hoje. Aprovada no primeiro concurso para ingresso na carreira, não teria tomado posse na ordem de aprovação não fosse a orientação dada pela então subdefensora pública geral do Estado, a doutora Cleomir de Oliveira Carrão. Fui para o interior e, 1 ano após a minha posse, começou a ser travada uma das mais importantes batalhas da Defensoria Pública, a reforma do Poder Judiciário, em que foi reconhecida a autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública. Nessa época, eu decidi participar ativamente da vida associativa e era presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, a doutora Cleomir de Oliveira Carrão. Trago essa minha história para dizer o quanto é importante a defesa do defensor público, tanto pela administração quanto pela associação. Não fosse um, talvez eu não teria sido empossado com a minha turma. E não fosse a outra, talvez o nosso reconhecimento da Defensoria Pública teria sido ainda mais difícil. Mas, para além disso, não fosse a doutora Cleomir de Oliveira Carrão, talvez eu não estivesse aqui fazendo esse discurso, pois foi com ela, que não era uma administradora, mas sim uma idealista, que aprendi o valor da Defensoria Pública e a importância da atividade associativa. Assim, eu quero saudar a doutora Cleomir de Oliveira Carrão, que não está aqui hoje, mas que segue na minha memória como uma das mais importantes defensoras públicas que eu conheci. Quando eu decidi concorrer à presidência da ADEPERGS, o maior entrave que eu encontrei foi em não conseguir com que os colegas abdicassem do seu tempo e participassem da vida associativa. E não foi fácil compor uma chapa. Ao contrário, foi bem difícil. E por isso que eu tenho que agradecer e muito a todos os colegas que estão aqui comigo e que aceitaram esse desafio. Eu quero agradecer a Bárbara Bernardes Sartori, que me acompanhou durante toda essa campanha e sempre manteve a serenidade e a qualidade e franqueza no diálogo. Eu quero agradecer também ao Clóvis que eu não posso chamar de Clóvis Adão, é Clóvis Pisamiglia Bosa Neto. O Clóvis foi o maior incentivador que eu tive na campanha
e foi incansável na luta associativa para que a gente seguisse e acreditasse nessa nossa escolha de concorrer. Eu quero agradecer a Ana Maria Neri Paz, o verdadeiro contraponto que quisemos trazer para dentro da nossa chapa. A doutora Jimenez Chimelli, que já vinha como tesoureira na gestão do Felipe Lavarda, e conhece o funcionamento da associação e tem contribuído muito na construção desse nosso projeto. E quero agradecer a mais independente de todas as defensoras que faz parte da nossa chapa. Ela é irresignada comigo, ela é irresignada com a administração, ela é irresignada com a associação. A minha colega, Luciana Gomes de Faria. E ainda teve quem dissesse que não seríamos independentes ou que não faríamos contraponto. Nós sempre fomos independentes. E o contraponto, desde dentro da nossa própria chapa. Então, imagine o que seremos em relação aos interesses associativos. E é com esse comprometimento que assumimos a Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul. E, ao longo da campanha, a gente aprendeu que, mesmo novos na vida política associativa, não poderíamos ser ingênuos ou sonhadores. Que era necessário buscarmos apoios em colegas que tinham muito a nos ensinar. E com a humildade que permeou toda a nossa campanha, conversamos com defensoras e defensores que fizeram a história da nossa defensoria e associação. A doutora Maria de Fátima Záquia Paludo, a doutora Virgínia Gislene, a doutora Nilda Malman, o doutor Carlos Frederico Barcelos Guazelli, ou seja, com várias vertentes da defensoria pública e com posições ideológicas distintas, que, em prol de um valor maior, a ADPERGS se uniram para nos apoiar, e é com esse perfil de união que amadurecemos a nossa chapa e faremos a nossa gestão. Mas não queríamos somente unir as diferenças. Queríamos e queremos mais. Queremos fazer com que os defensores públicos se orgulhem e reconheçam a importância da associação. Orgulho este que eu já posso dizer que muito também já se tem com a gestão do Felipe Lavarda. E propomos uma gestão participativa, plural, e que as prioridades sejam construídas com a participação de todos os associados. A legitimação da nossa chapa, ela vai para além do pleito, que já foi histórico, diga-se, né, doutor Felipe, e com a maior participação de associados votantes. A nossa gestão, ela quer ser feita com a participação associativa includente. E com esse projeto, que nós daremos continuidade à gestão atual, que já deu grandes passos ao implantar o sistema eletrônico de votação e ao realizar a interiorização da associação. E é nesse momento, doutor Felipe Lavarda, que eu também gostaria de aproveitar para agradecer essa fase de transição que nós tivemos. O quanto é importante esse momento. E eu gostaria de parabenizá-lo por ter nos recebido e nos passado o teu conhecimento. Mas nós queremos caminhar mais e ampliar o canal formal de comunicação e cada vez visitar mais o interior, porque a gente viu durante a campanha a importância da interiorização da ADPERGS. Sabemos que o árduo trabalho que enfrentaremos vai ser diário, considerando, inclusive, a crise financeira que hoje nós estamos vivendo e que só tende a aumentar, por consequência, o trabalho dos defensores públicos. E nós pretendemos atuar ao lado dos defensores públicos, porque justamente sabemos que a consequência dessa inconsequência e irresponsabilidade que muitas vezes estamos vivendo na esfera política
ela tem como o aumento da carga de trabalho dos defensores públicos uma consequência grave. Então, aquele defensor que está na atividade fim e aqueles que estão conosco nessa luta diária serão a nossa prioridade. Nossa prioridade é e sempre vai ser os defensores em primeiro lugar, o nome da nossa chapa. Eu encerro esse discurso, já me alonguei demais, eu gostaria que tivesse sido um pouco mais breve, mas o momento exigia que eu falasse. Eu encerro esse discurso afirmando que todos somos humanos e todos estamos sujeitos a erros. Mas, como defensores que somos, todo o nosso empenho deve ser aplicado àqueles que mais precisam de nós, os vulneráveis. Nosso valor maior. E eu sempre digo que hoje nós não somos apenas agentes políticos. Nós somos agentes de transformação. Obrigada. Senhoras e senhores, dando continuidade à nossa cerimônia, nós gostaríamos de convidar a doutora Juliana Coelho de Lavin para proceder à entrega de uma homenagem ao ex-presidente da entidade, Dr. Felipe Facim Lavarda. A homenagem é a entrega de uma placa onde consta: a Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul presta uma justa homenagem ao seu presidente, gestão 2015-2017, Dr. Felipe Facim Lavarda, pelos relevantes serviços prestados à entidade e à classe. Diretoria ADPERGS, 14 de junho de 2017. E, neste momento, passamos a palavra ao excelentíssimo senhor Defensor Público-Geral do Estado, Dr. Cristiano Vieira Herdut. Boa noite a todos e todas. Faço uma saudação especial ao Dr. Felipe Facim Lavarda, ex-presidente da nossa associação, a presidente empossada, doutora Juliana Coelho de Lavin, ao desembargador Paulo Roberto Lessa France, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, doutora Maria de Fátima Záquia Paludo, ex-defensora pública geral, ex-presidente da DPERGS, representando o senhor prefeito de Porto Alegre, doutora Adriana Burger, representando a Associação Nacional dos Defensores Públicos, demais autoridades, doutora Vera Deboni, representando a Júris, doutor Luiz Fernando, representando a PERGS, doutor Sérgio Arres, representando a Associação do Ministério Público, doutor João Ricardo, ex-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Desde que assumi a chefia institucional da Defensoria, é a primeira oportunidade que participo da cerimônia de posse da diretoria e dos conselhos da associação. Para mim, isso é um motivo de muito orgulho e satisfação, eis que já presidi a entidade entre os anos de 2006 e 2009, por 2 mandatos, e a minha trajetória, a minha história institucional, estão muito ligadas, sem dúvida alguma, aos anos que, com muita satisfação, me dediquei à entidade. A DPERGS foi, é e será protagonista da história da Defensoria Pública do Estado, pois sua fundação em 81, reunindo assistentes judiciários, precede a própria criação da própria Defensoria Pública do Estado. Seus objetivos estatutários remetem à congregação e à defesa dos membros ativos e aposentados, ao estreitamento e ao fortalecimento da relação entre os membros da Defensoria Pública em todo o Brasil, à intensificação do espírito de classe, à defesa de seus interesses e à representação de seus associados, judicial e extrajudicialmente. Não é e nunca foi o objetivo da entidade fazer mero, raso e superficial contraponto à administração, embora tenha total legitimidade para questionar os atos praticados por esta. Reduzir o objetivo da entidade ao fugaz e simplório contraponto à administração é reduzir a história da entidade, de luta, de coletividade, de relacionamento harmônico, de independência e de defesa intransigente da defesa de seus associados. É preciso que o quadro social perceba que a diretoria da entidade deve ser entregue aos associados que efetivamente têm um histórico de luta, como o doutor Felipe, como a doutora Juliana.
Ainda que o associativismo seja um direito, não uma obrigação, ainda que a liberdade seja o princípio maior do associativismo, é preciso que todos compreendam a importância de todos nós, defensores públicos, pertencermos à entidade, fazermos parte da entidade, contribuirmos para a entidade, permanecendo em seu quadro, não deixando a entidade, independentemente de quem seja o dirigente que esteja à sua frente. Somente assim haverá a efetiva e real valorização do papel associativo. Hoje é muito mais do que um dia de reflexões e digressões acerca desse papel, Felipe e Juliana. É dia de reconhecer a gestão competente dos colegas que deixam a entidade. E permitam-me fazê-lo na pessoa do presidente que encerra seu mandato, com reconhecimento extensivo aos demais membros da diretoria. Dr. Felipe, sua postura enquanto presidente foi altiva, proba e transformadora. Agiste com transparência e seriedade, visando sempre a inclusão de todos os agentes ativos e aposentados, fomentando a ideia do pertencimento à entidade. Agiste com independência, lutando pelas demandas associativas junto a todos os fóruns, no âmbito da administração, da Assembleia Legislativa e do Poder Judiciário, com arrojo, mas sempre com responsabilidade e seriedade. A necessária independência da entidade não retira, em momento algum, a convivência harmônica, respeitosa e fraterna. Ao contrário, como se depreende da relação nas instituições irmãs do sistema de justiça, a harmonia e a união de esforços entre as instituições e associações constitui-se em elemento indispensável para o crescimento institucional, mormente em momentos de crise. Afinal, como sempre digo, instituição e associação têm papéis distintos, mas objetivos comuns. Lutam muitas vezes pelo mesmo ideal, o fortalecimento institucional. Saúdo também a nova diretoria e permitam-me fazê-lo novamente da pessoa que assumirá a presidência, a doutora Juliana. Tenho a honra de dizer que a conheço antes mesmo de ingressar na Defensoria, quando colegas éramos da Escola Superior da Magistratura. Seriedade, postura e dedicação certamente serão traços da atuação da nova diretoria, que terá Vossa Excelência como líder. Os desafios, Juliana, são vários. Sabemos todos nós que a quadra da história não é a mais promissora. Há uma crise ética e política disseminada, atroz, que infelizmente vem arrefecendo a curva de crescimento da Defensoria Pública e do Poder Público, mas não lhe suprime a sua necessidade e importância. A crise exige de nós paciência, equilíbrio, serenidade e responsabilidade, mas é na crise que as instituições públicas devem mostrar os seus valores e a sua confiabilidade. Embora jovem, a Defensoria é reconhecida como uma instituição da confiança dos gaúchos. A Defensoria não se fez em 100 dias, tampouco em 2, 4 ou 6 anos. São décadas de história, desde a sua criação. Foram anos de luta, e não se iludam, serão muitos anos ainda de luta para sua efetiva valorização e estruturação. Falo em história e não poderia deixar de saudar os aposentados, a quem me recuso chamar de inativos, pois foram eles os grandes responsáveis pela criação da Defensoria Pública e que plantaram a semente da confiança, confiança que hoje os gaúchos depositam na Defensoria Pública. E hoje estamos aqui escrevendo mais um capítulo da história da Defensoria e da Associação, uma história realmente coletiva. Sucesso à nova diretoria. Muito obrigado. Nós gostaríamos aqui de agradecer a presença de todos e, dessa forma, damos por encerrada esta solenidade, ao mesmo tempo em que convidamos a todos para o jantar de confraternização da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Desejamos pleno êxito e sucesso para a diretoria que inicia sua gestão esta noite. Tenham todos uma boa noite e um bom jantar. Faz a votação. Sempre.